galera! Eu sou o Júlio Carioca, você está no Volume de Jogo. Hoje, na nossa 27ª resenha, nós vamos falar dos confrontos dos cariocas na Copa do Brasil. Mas nós estamos recebendo dois convidados. Antes de passar a bola para eles, o Thiago vai passar para vocês nas nossas redes sociais. Isso aí, pessoal. Então, não esquecendo de @canal Volume de Jogo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Curte, comenta, compartilha, passa para toda a família, amigos, inimigos. E vamos começar esse programa, Júlio. E os convidados da resenha de hoje são o André Rocha e o Maurício. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, Júlio? Um abraço para você, um abraço para todos que acompanham o Volume de Jogo. André, fala pra gente. O que esperar do primeiro jogo Vasco e Botafogo em São Januário, dia 27? Primeiramente, mais uma vez, prazer estar com vocês aqui no programa Volume de Jogo, no canal de... Tanto aí a galera tá curtindo, compartilhando. É um clássico, né? Clássico, o Botafogo vem aí machucado, né? Da eliminação da Libertadores da América. E agora deposita suas fichas na Copa do Brasil, assim como o Vasco, né? Que não almeja o título do Brasileiro, já até pela posição na tabela. Então, também aposta todas as suas fichas na Copa do Brasil. Serão, na minha opinião, dois jogos muito disputados, duas equipes que vão brigar até o final aí pela classificação. E se for falar hoje, em termos de apresentação, em futebol jogado, o futebol do Vasco é mais vistoso que o do Botafogo. Não estou falando de elenco, não estou falando de peças, estou falando em termos de jogar futebol. Apesar do Vasco ter feito um jogo muito ruim diante do Juventude, mas foi o único nos últimos 5 jogos aí que eu me recorde do jogo do Vasco da Gama. E o Botafogo ainda tentando o David Ancelotti, né, achar uma formação ideal aí, porque ele convive, né, com muitos problemas de lesões no seu elenco, né? Então ele ainda está tentando acertar ali uma peça ou outra, principalmente no setor defensivo. E isso aí pode ser um fator que ajude o Vasco num detalhe ou outro para a classificação. Mas não tem favorito, não. Maurício, o que você acha desse clássico? E o que o Botafogo tem que fazer no primeiro jogo fora de casa? Jogar um futebol melhor, né, Júlio? Principalmente depois do que nós vimos do Botafogo na Copa Libertadores da América, é performar melhor. Eu vou discordar do meu amigo André. Para mim, o Botafogo tem um pouco mais de favoritismo diante do Vasco da Gama, mas naturalmente, se o Vasco vier a se classificar, para mim não vai ser surpresa, mas como para mim todo jogo tem um favorito, eu discordo e respeito a opinião daqueles que dizem, esse jogo não tem favorito. Para mim todo jogo tem um favorito. Para mim, repito, o Botafogo nesse confronto é um pouco mais favorito. E tem um outro detalhe que, assim, particularmente em confrontos eliminatórios, eu acho muito importante, também tem pessoas que discordam, tudo bem, faz parte, que é você decidir a vaga em casa. Eu, se fosse jogador ou técnico de futebol, gostaria sempre de decidir a vaga, a classificação jogando na minha casa. E no caso, o Botafogo vai ter a oportunidade de fazer o segundo jogo no estádio Newton Santos, mas naturalmente isso vai depender muito do que a equipe virá apresentar nesse primeiro jogo em São Januário contra o Vasco, né? E você, Thiago, dá a tua opinião sobre esse clássico. Então, tô eu aqui para falar ou para um ou para outro, né, para ganhar. O que eu acho, Júlio? Concordo em parte com nossos dois amigos. Vou explicar o porquê. Para mim, o Vasco joga melhor, mas o Botafogo tem as melhores peças. Então, para definir, eu ainda acho que o Botafogo leva um ligeiro favoritismo em relação a isso. Acredito que tem grandes condições do Botafogo passar. Só que aí a gente entra naquela questão. Quando chegar o jogo específico, todo mundo vai estar disponível à disposição dos técnicos? Vai ter algum tipo de lesão, algo específico? Exemplo, Botafogo vai ter zagueiros para jogar? O Vasco vai entrar com Verratti ou não? Então, assim, são questionamentos que podem levar a um detalhezinho para levar a classificação. Mas não acho que vai dar Botafogo. Na minha opinião, pessoal, para o Vasco se classificar, passar nesse confronto, ele tem que fazer um bom resultado em casa. Se o Botafogo conseguir levar o empate ou o Botafogo ganhar, infelizmente, aí o Botafogo ganha também no Engenhão. Agora, galera, os nossos convidados vão escolher quem são os melhores de cada time em cada posição. No Botafogo, no gol, John ou Léo Jardim? Para mim, John. Hoje, pelo momento,
que vem vivendo, Léo Jardim. É mais exigido. A defesa do Vasco exige muito goleiro. E aí, Thiago? E aí, meu voto de Minerva tem que ser no Léo Jardim, porque todo jogo é uma emoção diferente pro Vasco. Na lateral direita, pessoal, PH no Vasco ou Vitinho? Paulo Henrique. Olha, é com dor no coração também, mas eu vou pro Paulo Henrique. Não que mereça, tá? Que eu não morro de amores por ele, não, mas tem tido um pouco mais de constância no time do Vasco, já tá há mais tempo. Eu vou de Paulo Henrique. Zagueiro central, Barbosa no Botafogo ou Hugo Moura no Vasco? Hugo Moura não é zagueiro. Vem atuando improvisado nessa posição. Acredito que o Alexander Barbosa. Não tem muito o que falar, né? Eu prefiro o Hugo Moura no meio campo, não jogando de zagueiro. Então hoje eu vou de Barbosa também. O Barbosa leva vantagem no Hugo nesse quesito, porque é um jogador da posição. Na defesa, na quarta zaga, David, Ricardo ou Lucas Freitas? Difícil também. São dois jogadores até que se equivalem. Eu vou botar o Lucas por ter mais sequência no time titular. O David Ricardo chegou no Botafogo, mas era o Jair que vinha jogando, depois o Caio, e o David Ricardo está chegando agora. Então, pela sequência, eu vou votar no Lucas Freitas. Mesmo não tendo a sequência que o meu amigo André acabou de falar, eu prefiro o David Ricardo. Acho o David Ricardo um jogador mais técnico. Ele estava no Ceará, né? Ele é um bom jogador. Thiago, vamos desempatar essa peleja aí. Então, gente, Lucas tem jogado mais pelo Vasco, né? Então, só por isso, porque o David é melhor. Mas o Lucas tem jogado mais. Então, Lucas do Vasco. Agora, pessoal, na lateral esquerda, Alex Telles no Botafogo ou Piton no Vasco? De forma direta, a experiência do Alex Telles. Eu também vou de Alex Telles. O Alex Telles, ele chegou no Botafogo, mudou o patamar do Botafogo, personalidade, fez um gol do título da Libertadores. O Piton é uma das peças fundamentais do time do Vasco da Gama, mas vem oscilando bastante. Então, o Alex Telles vive um momento melhor. Agora, pessoal, vamos falar de primeiro volante. No Botafogo, Danilo e no Vasco, Jair. Apesar de ter chegado há pouco tempo aqui ao Botafogo, retornado ao futebol brasileiro e gostar do futebol do Jair, eu ainda fico com o Danilo. Eu fico com o Danilo também, apesar de o Danilo ter oscilado muito, tá vindo de lesão, o Jair também tá vindo de lesão, tá recuperando um espaço agora com o Diniz, o Jair que chegou a ficar um bom tempo afastado, sem jogar, tá voltando a ter agora a oportunidade, mas eu ainda vou com o Danilo. Segundo volante, pessoal, pelo Botafogo, Marlon Freitas pelo Vasco Tietê. Pode falar, Maurício. Capitão do Botafogo, Marlon Freitas. É Marlon Freitas. O Tietê veio do Botafogo pro Vasco. Então, Marlon Freitas. Agora, pessoal, eu acho essa mais difícil, hein? Savarino pelo Botafogo, Coutinho pelo Vasco. Coutinho. Momento, os dois não estão assim 100%, mas o Coutinho, pelo poder que tem, ainda mais pela experiência que tem, o poder de decisão que tem, a qualidade que tem, eu acho que o Coutinho leva vantagem. Pode falar, Maurício. Nessa eu vou acompanhar meu amigo André. Acho que o Felipe Coutinho, no momento, vive uma fase um pouco melhor do que o Savarino, que nessa temporada está precisando performar melhor. Agora, pessoal, vamos para quarto homem do meio de campo. Pelo Botafogo, Arthur e pelo Vasco, Nuno. Pode começar, Maurício. Considerando, Júlio e amigos, que os dois atuam mais pelas beiradas do campo, e o Nuno vem conseguindo ter uma sequência de jogos com a camisa do Vasco, apesar de gostar do futebol do Arthur, mas nessa aí eu fico com o Nuno Moreira. E eu acho assim, entrou nessa disputa o Nuno com o Arthur, mas o Nuno joga geralmente mais pelo lado esquerdo, o Arthur joga mais pelo lado direito. Teoricamente, o Arthur bateria com o Ryan, que é o jogador que joga pelo lado direito do Vasco. Mas já que a disputa aí tá entre Nuno e Arthur, eu também fico com o Nuno, porque é uma grata surpresa no time do Vasco da Gama. Vem jogando muito bem. É um dos melhores jogadores do Vasco no atual elenco que o Vasco tem apresentado aí pro seu torcedor. Agora, pessoal, vamos para atacante de lado. Montoro pelo Botafogo e Ryan pelo Vasco.
Olha, Júlio, talvez essa escolha aí seja uma das mais difíceis, porque você tem um Montoro, um jovem jogador de muita qualidade, o Ryan, um jovem jogador de muita qualidade, e assim, num equilíbrio grande entre os dois, mas eu tendo a ficar hoje com o Ryan. E você, André? Não, essa disputa realmente é uma disputa bem acirrada. São dois jovens jogadores, muito potencial, tanto o Montoro quanto o Ryan. Mas, assim, o Ryan, eu vou ficar com ele pela perseverança. O Diniz apostou muito nele no início do ano. Ele foi muito cobrado pela torcida do Vasco. Eu cobrei muito o Ryan também. Eu achava que... Eu falava assim, pô, o Ryan tem 17 anos e corre menos que eu, que tenho 38, pô. E agora não, agora ele tá se dedicando, tá correndo, tá lutando, tem feito gols, está mais participativo. Lógico, ainda tem muito a crescer, tanto assim como o Montoro, eles têm 18 anos cada um. Mas o momento, pelo que vem vivendo, o Ryan hoje leva uma certa vantagem diante do argentino. Mas são duas grandes peças de cada time e que com certeza vão brilhar no futebol mundial. Agora nós vamos decidir quem é o melhor comandante de ataque. Pelo Botafogo, Arthur Cabral ou Verratti pelo Vasco? Vou falar igual o nosso amigo João Guilherme falava. Há necessidade dessa? O Verratti é o artilheiro do Brasil, gente. Mesmo contra tudo e contra todos, ele é o artilheiro do Brasil. Com 22 gols na temporada. E o Arthur Cabral chegou ao Botafogo não tem muito tempo, né? Então Exatamente. você precisa de uma sequência maior de jogos dele com a camisa do Botafogo até para fazer uma avaliação melhor do futebol dele, apesar dele ser um jogador que faz muitos gols, mas hoje, pensando em Vasco e Botafogo, o Verratti. Então, agora, para finalizar, e o técnico? Qual dos dois é o melhor? Dinizismo, né? Ancelotinho tá chegando agora. Seguindo a linha de raciocínio que a gente vem procurando seguir, Fernando Diniz, pelo conjunto da obra, mais tempo do futebol brasileiro. O David Ancelotti chegou há pouco tempo. Fernando Diniz, né? Então ficou equilibrado. O Vasco ganhou de 6-5 em jogadores e 7-5 incluindo o treinador. E aí, Thiago, o que você achou desse equilíbrio? Eu achei bastante interessante, né, Júlia? Porque, assim, se a gente for fazer um par ou ímpar, a gente vai escolher. Será que a gente imaginaria que chegaria a esse ponto? Então, pra gente ver como que os jogos vão ser bastante equilibrados. Eu vou perguntar pro Maurício e pro André o que eles acharam dessa nossa brincadeira, desse nosso mano a mano. E aí, André? O duelo difícil para você ver o equilíbrio. A gente está falando de jogadores, maioria deles campeões por onde passou, né? E a gente está vendo aí um certo equilíbrio. Obviamente, isso aí é uma prévia do que vai ser a escalação. A gente pegou aí os últimos jogos, né, Maurício? Do que vem sendo apresentado tanto por Vasco quanto por Botafogo. E tem esse equilíbrio. Mas serão dois grandes jogos, né? Serão dois grandes duelos. A rivalidade, né? Dos cariocas, o clássico. Como diria o filósofo, né, Maurício? Clássico é clássico e vice-versa, né? É por aí. E aquele time que passar não vai ser surpresa para nenhum de nós. O mano a mano mostra o equilíbrio entre as duas equipes. Apesar de, ratifico, considerar o Botafogo um pouco mais favorito nesse momento do que o Vasco. Agora, pessoal, vamos falar do Fluminense e Bahia. Onde vai ser o primeiro jogo, Thiago? Então, Júlio, o primeiro jogo vai ser lá na casa do Bahia, né? Na casa de apostas lá. Fonte Nova. E o que acontece? Tu não me perguntou, mas eu já vou dizer o que eu acho desse jogo, Júlio. Eu também vou dizer, pessoal. Eu acho o meio-campo do Bahia sensacional. O Caio Alexandre, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. É um meio-campo muito interessante e inteligente. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo sensacional. Por quê? Como a gente falou na nossa última resenha, o Fluminense está conseguindo, com o Renato Gaúcho, fazer com que vários jogadores tenham essa variação de jogo. Então, a Copa do Brasil acaba sendo um time, e aí chega na Sul-Americana é outro, e no Brasileiro vai revezando. Então, assim, eu acho que vai ser bastante disputado. Mas acredito que o Fluminense vai conseguir passar para pegar o Vasco ou o Botafogo, né? Como eu já disse que o Botafogo é o favorito, então eu acredito que uma semifinal pode ser Botafogo e Fluminense. Vou passar para os nossos amigos aqui para que eles falem um pouco melhor em relação a isso. E se nós tirarmos como base, recentemente as duas equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, foi um grande jogo. 4-4 foi o placar, né? 3-3. 3-3, é verdade. Obrigado, Thiago. 3-3, um jogo de 6 gols. Eu acredito que nós deveremos ter
2 jogos bem movimentados também, de repente, quem sabe, com a rede balançando de um lado e do outro. Mas assim, na bola dividida, rapaz, já que a gente precisa apontar um time, eu vou usar o critério do fator casa. Para mim, talvez o Fluminense, por decidir a vaga em casa, dependendo, claro, do resultado do primeiro jogo, mas para mim o Fluminense leva um pouco mais de favoritismo. E eu vou nessa linha. Agora, eu acho o seguinte também, a gente vai contar também muito porque o Bahia joga mais uma competição também. O Bahia ainda tem a Copa do Nordeste. Então é uma competição a mais para jogar, é mais um duelo para fazer, mais um deslocamento. E tá na final, né? Exatamente. São 2 jogos. São 2 jogos, mas são mais 2 jogos, ou seja, é mais uma competição, é mais uma decisão. Então, assim, o Fluminense tem tudo para conseguir se classificar, mas não vai ser um jogo fácil, porque o time do Bahia também é um time muito ofensivo. Joga para frente, como o Maurício acabou de falar, o último jogo entre as duas equipes, um 3-3 maravilhoso, um grande jogo. Então, assim, quem tiver com as melhores peças, no melhor momento, mais fresco, né, Maurício? Vai sair classificado nesse duelo. E o elenco trabalhando mais do que nunca, né? Inclusive, é muito comum a gente falar hoje, ou melhor, os treinadores falarem, eu tenho um grupo, eu não tenho mais só um time titular, eu tenho um grupo, né? E a gente vai ver mais uma vez nesse confronto aí a importância de se ter um bom grupo e jogadores à disposição de ambos os lados, né? Eu acredito, pessoal, que o Fluminense passe. Vai ser um bom duelo. Acho que vai ser, assim, em termos de jogabilidade, em termos de futebol, eu acho que vai ser um duelo onde os dois times vão jogar para frente até pelos estilos dos treinadores. O Rogério trabalha muito isso nos times que ele comanda, né? E o Renato também. Então, acho assim que o público vai ver 2 grandes jogos entre Bahia e Fluminense. Pessoal, e o que é interessante, se a gente for parar para pensar, pode ser a 4ª vez de final que tem um carioca, né? Seguida. Então, assim, se a gente for parar para analisar, décadas passadas, que o futebol paulista, né, era quem dominava, né? E agora a gente vê, entre os times que estão, só tem o Corinthians, não é isso? Isso. E nós temos 3 do Rio de Janeiro. Então isso é algo para ser exaltado também. Só tem 3 cariocas, né? Um baiano E 2 mineiros. e 2 mineiros. E um paranaense. Um paranaense. O Atlético Paranaense está ali, que faz uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil... Mas na Copa do Brasil tá lá, firme e forte. Eliminou São Paulo. Isso. Eliminou São Paulo. Daí Helman é o treinador Do Furacão. do Furacão, que tem Léo Pelé lá, comandando a defesa. Pegando esse gancho do Fluminense, gente, eu vou fazer só uma pergunta para vocês em relação a 2 jogadores que estão chegando no Fluminense que não tiveram ainda oportunidade de jogar muito, né? Que é o Santi Moreno e o Lúcio Acosta. O que vocês acham? Vocês acham que o Renato Gaúcho ele vai dar mais oportunidade para esses jogadores já agora na Copa do Brasil ou ele vai inserir conforme vai passando o tempo no Campeonato Brasileiro? O que vocês acham disso? Não sei o que o Maurício pensa, mas pelo que eu vejo do Renato, ele tem uma certa, como é que eu posso dizer, calma na hora de inserir jogador estrangeiro. Você vê que ele, quando o Serna chegou, com o Mano jogava. Com ele já levou um certo tempo. Até um empresário do Serna falou, depois ele deu uma coletiva falando que os empresários acham que tem na mão um Messi, um Cristiano Ronaldo e tudo mais. Ele tem uma certa, assim, ele gosta de ver como é que o jogador vai se ambientar. O Fluminense tem 2 jogadores que você nem lembra que tá lá. O Lescano e o Lavega, que no início do ano até negociou com o Vasco, estava certo para vir para o Rio de Janeiro, ele desembarcou no CT Carlos Castilho e não foi para o Moacir Barbosa. E aí o que acontece? O Renato bate na mesma tecla. São jovens jogadores, precisam se ambientar, precisam conhecer o grupo, como é que o grupo... É diferente você, por exemplo, tá chegando o Igor Rabelo. É um jogador que já está aqui, todo mundo já conhece, de enfrentamento, às vezes já jogou com um ou outro. Então, assim, eu acho que eles não vão entrar jogando de cara, até porque o Canóbio está num momento muito bom. O Serna está vivendo um grande momento. Então, acho que vai levar um certo tempo. Mas, futebol é aquilo, né? Acontece uma lesão, surge a oportunidade, né, Maurício? Aí ele... Pois é, e tem também, né, André, Thiago, Júlio e amigos, a questão também de um período de adaptação. Uma coisa é você chegar no início de uma temporada para realizar a pré-temporada. Outra coisa é você chegar no meio de uma temporada, como esses 2 jogadores estão chegando,
vindo de países diferentes, né? Com o calendário do futebol brasileiro, com muitos jogos, Fluminense aí com chances de ser campeão sul-americana, Copa do Brasil, brasileiro, eu particularmente não acredito, mas enfim, focando nas competições eliminatórias, eu acredito que com o tempo eles vão ter oportunidades. Mas assim, no início eu não os vejo entrando e ficando ainda no time titular, não. Agora, pessoal, vamos falar do Clássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro. Thiago, quem é o favorito para passar nesse confronto? Júlio, nesse caso específico, eu vou ficar em cima do muro. Não tenho como dar uma opinião garantida e abalizada. Por quê? Vou explicar. 2 recortes só. Um tem o melhor goleiro, que agarra pênalti. O outro tem um atacante que é Mas quem tem o melhor goleiro que agarra pênalti? o Atlético Mineiro. Não, não. Tá engasgado. Não é o melhor No confronto entre um e No outro. confronto entre Atlético Cássio Mineiro e O Cássio Cruzeiro. também pega pênalti. Um confronto de Minas Gerais. É. Na minha opinião, nas últimas competições, Isso. Everson tem sido excepcional para o Atlético em relação a ter a segurança da defesa e agarrar esses pênaltis. E do outro lado, a gente tem o Caio Jorge. Você esqueceu que o Cássio pegou contra o CRB no último minuto? Um pênalti? Acho que ele É tá com isso. memória fraca. Aí, amigo. Esqueci. O Cássio gente. pegou um pênalti, ó. Ele salvou o Cruzeiro. O jogo foi 2-0 porque o Cruzeiro fez um gol em seguida. Mas antes teve um pênalti. Foi. E o Cássio foi lá no estádio Rei Pelé, pegou um pênalti. Aí você não lembrou desse detalhe, Que né? poderia ter mudado a história. Poderia ter mudado a história do jogo. Continua a sua verdade, depois o Maurício fala, depois você fala e eu falo por último. Apesar de divergências, na minha análise ainda continua o melhor goleiro contra o melhor atacante. Isso. Então, e ó que eu tô falando melhor atacante, o Atlético Mineiro tem o Hulk, tá? Então é pra gerar isso aí mesmo. Isso. Pra mim vai pra pênalti de novo. Logo, quem vai passar? Na minha opinião, Atlético. Eu vou discordar. Eu acho estamos aqui pra isso, que apesar do Atlético ser um time que apresenta qualidade, já mostrou isso contra o Flamengo na fase anterior da Copa do Brasil. O Thiago falou muito bem do destaque que o Everson teve, não só na Copa do Brasil, mas também na Copa Sul-Americana. Vocês vão lembrar do confronto contra o Atlético Bucaramanga, Caraca. que o Everson se destacou e foi importantíssimo para aquela classificação do Galo. Ratifico o que eu falei contra o Flamengo, não precisa nem falar. Agora, nesse confronto também de muito equilíbrio, o momento do Cruzeiro me parece um pouco melhor. O Cruzeiro tem o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem o Cássio. O Cruzeiro tem o Leonardo Jardim, conseguindo fazer um bom trabalho. Eu acho que ali é próximo um do outro, mas para não ficar em cima do muro, para mim, Cruzeiro. E a gente vai ter um encontro, né? Leonardo Jardim contra Dudu, né? Depois que aconteceu todo aquele episódio, né? Que ele foi dispensado, foi Pro rival, foi porque pro o rival, técnico né? não Agora quis ele fazer. saiu da toca da Raposa e foi pra cidade do Galo, né? Então a gente vai ter esse reencontro. O Leonardo Jardim fez uma verdadeira revolução no Cruzeiro. Ele pegou aquele turbilhão. Ele entrou mais ou menos numa situação tipo o Vojvoda vai encontrar no Santos agora e ele conseguiu acalmar. O Cruzeiro tá muito bem no Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu recuperar o Caio Jorge, que tá fazendo muitos gols. Ele trouxe agora esse lateral esquerdo, Kaique Bruno, muito bom jogador. Ele tem o Matheus Pereira, que tá numa fase espetacular. E o Galo naqueles altos e baixos, que a gente até já falou em off, né? O Atlético pega um Grêmio que vem de uma derrota pro Sport dentro de casa e vai visita o Galo vai e faz 1-0 e acaba perdendo. O Grêmio jogou boa parte do jogo com um jogador a menos. Então, o Galo, nesse momento, oscila mais do que o Cruzeiro. Então, se tem alguém que é favorito para esse jogo, é o Cruzeiro, leva uma certa vantagem no confronto. Mas vai ser 2 grandes jogos também, vão ser 2 grandes jogos. E quem ganha é o futebol. Quem ganha é o futebol. Lá em Minas, pessoal, o Cruzeiro sempre tem o melhor time, mas no confronto sempre dá Galo. Olha isso. E o Cássio pega pênalti, hein? E o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. É verdade. O Tem Cruzeiro essa tradição, essa história dentro dessa competição. Agora, pessoal, vamos falar de Atlético Paranaense e Corinthians. Onde é o primeiro jogo, Thiago? Júlio, primeiro jogo
na casa do Atlético Paranaense. Como é que o Atlético tá Mal das no brasileiro? pernas. Esse, pra mim, o Não tá nem entre os 4? tá em 13º. Tá quase entre os 4 últimos. Tá brigando lá embaixo. O Odair Hellmann também deu uma chacoalhada no elenco na última coletiva de imprensa, falou em público. E dos duelos, pra mim, o mais fraco dos duelos é esse entre Atlético Paranaense e Corinthians. O Corinthians é favorito? Não sei. Também não apresenta nada que prove e demonstre ser o favorito nesse jogo, não. Não vem apresentando um bom futebol. O Dorival Júnior também está tendo muitos problemas lá para montar o time do Corinthians. Vem oscilando bastante. E aquilo, jogar lá na Arena da Baixada é difícil. O gramado lá, aquele gramado sintético, muito frio, dependendo da época do ano. Curitiba é frio o ano todo, né? Diga-se de passagem. Quase nunca faz sol lá. Mas, assim, não consigo prever um favoritismo nem para Corinthians nem para Atlético Paranaense, não. Pode falar, Maurício. E o André destacou essa questão de favoritismo de um lado e do outro. O Atlético, na fase anterior, eliminou São Paulo Nos pênaltis. nos pênaltis. São Paulo que vem fazendo uma boa campanha na Copa Libertadores da América. Com a chegada do Hernan Crespo, melhorou a performance, o rendimento dele também no Campeonato Brasileiro, enfim. Mas ainda fico com o Corinthians. Acho que no confronto, no jogo de ida e no jogo de volta, por ser na Neoquímica Arena, eu acho que o Corinthians, para mim, deverá passar. E aí, Thiago? Pra mim, passa o Atlético Paranaense, mesmo quase indo lá pra Série C, não jogando nada. E Corinthians eliminado. Um beijo, um abraço, Dorival fora. Pessoal, eu concordei com tudo que eles falaram aqui, mas no final de tudo, vai dar Corinthians. Futebol é jogado, né? Dentro das 4 linhas. Então, para mim, para o Júlio, Timão, para o André e para o Thiago, Furacão, é isso? Eu acho que o Furacão ganha no primeiro jogo. 3-0 logo. Mas aí a gente não tá falando só do primeiro jogo, tá falando... Mas vai definir o confronto. dois jogos. Vai definir o confronto no primeiro jogo. Sim. Depois- Vocês arriscam aí uma final? Pra gente encerrar o programa? Rapaz. É difícil ainda. Tem É. que ainda vai para quartas de final, para semifinal Semifinal, ainda. Dá para fazer isso na próxima fase? Então, galera, aguardem cenas dos próximos capítulos. A 27ª resenha do canal Volume de Jogo tá terminando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Um abraço.